Muito bem, hoje eu quero, de certa forma, complementar o que observamos na reunião passada, quando focalizamos nossa atenção em um dos salmos considerados como sendo salmo de lamento, no qual o seu escritor expressa o sentimento de que Deus estava apático ou indiferente à circunstância de sofrimento pela qual ele estava passando. Ele então pergunta para Deus: até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Vimos que se tratava de uma expressão de desabafo de alguém que confiava no cuidado de Deus. E eu quero complementar o que eu disse, ressaltando a relevância de estarmos firmados na soberania de Deus sobre tudo o que acontece na nossa vida, especialmente em tempos de perplexidade, em que desejamos que Deus se apresse em vir em nosso socorro, nos trazer alívio, mas que Deus aparentemente não está com a mesma pressa. E quando isso acontece, as nossas orações passam a ser cada vez mais orações de lamento, assim como o salmo que consideramos na reunião passada. Mas são em circunstâncias desse tipo que precisamos trazer à memória, inundar a nossa mente com os atributos fundamentais do caráter de Deus. Um comentário bíblico que li esta semana diz o seguinte: os tempos de adversidade e sofrimento são os momentos mais adequados para sentirmos o peso da soberania de Deus. E é verdade. Mas antes de continuar, peço que você ouça uma canção que trata da soberania de Deus, baseada no Salmo 139. Me assento ou levanto, quando caminho ou descanso, em cada simples movimento alguém me vê. Meu pensamento e segredo somente a mim não pertencem, e as palavras que eu invento alguém já ouviu. Estás na minha frente, atrás de mim também, e me guias e abençoas com a tua mão. Tudo isso é tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. Bem no alto e atingir o infinito, ou mesmo no profundo abismo te encontrarei. Se eu for pros mares distantes, voar nos raios do sol, ainda lá tua mão direita me alcançará. Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, tu transformas toda noite em dia de sol. Para ti a escuridão não esconde, luz e trevas são a mesma coisa. Tu me sondas e conheces tudo. Sei, tu me sondas e conheces todo. Sei, e transformas toda treva em luz. Sei, tu me sondas e conheces todo. Sei, e transformas toda treva em luz.
Ser soberano sobre toda a criação é uma das prerrogativas fundamentais do ser de Deus, ou seja, é por isso que Deus é Deus. A absoluta e suprema soberania de Deus sobre o nosso mundo e sobre tudo o que acontece no nosso mundo. É exatamente o que manifesta que Deus é Deus. Isso significa que Deus nunca se sente desamparado ou indefeso. Ele nunca se frustra, ele nunca fica perplexo por circunstância alguma. É por isso que estar sob os cuidados de Deus, nos colocarmos debaixo da providência infinita de Deus, confiar nele, é o lugar mais reverente, mais seguro e de maior liberdade em que podemos estar. Tudo o que Deus faz e permite que aconteça, acontece porque é do seu agrado que aconteça. Deus nunca é constrangido a fazer algo que não seja do seu agrado. Deus jamais pode ser colocado contra a parede, num beco sem saída, sendo forçado a fazer algo de que ele não se agrada. Se assim fosse, ele não seria Deus. Portanto, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nos relembrando e nos assegurando que não existe coisa alguma em toda a criação que esteja fora do seu controle. E isso inclui as doenças, as mortes, os terremotos, os governos de todas as nações da Terra, do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as tribos, todo presidente, todo primeiro-ministro, seja lá quem for, aonde quer que seja, todos estão debaixo da soberania de Deus. Mas somente quando ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra, inspirada, infalível, é que será possível experimentarmos essa tranquilidade, estabilidade, esperança que essa confiança traz. Apenas ouvir informações generalizadas e superficiais a respeito da grandiosidade de Deus é algo insignificante comparado a ouvirmos o próprio Deus nos falando especificamente do seu poder invencível, de que a nossa vida por completo está sob seus cuidados eternos. Ouça o que Deus diz a respeito de si mesmo através das Escrituras, como, por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, João capítulo 19, disse Pilatos: "Você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima, do alto." Né? Através de Jesus, Deus estava dizendo a Pilatos: "Você não teria autoridade alguma sobre o meu filho, a não ser que lhe fosse concedida por mim." Através do apóstolo Paulo, Deus fala a respeito das autoridades governamentais em geral. Romanos capítulo 13. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Deus está nos falando, através de Paulo aqui, que todas as autoridades governamentais que existem sobre a face da terra são instituídas por Deus. Não sei como isso é possível, mas é claramente o que Deus está dizendo aqui através de Paulo. Mesmo em eleições democratas em que as pessoas podem votar nos seus governantes, no final das contas, Deus é quem os estabelece para que seus propósitos eternos se cumpram. No Salmo 134, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Deus está nos dizendo: eu faço qualquer coisa que eu queira fazer. Em Isaías 46, lemos o seguinte: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim e desde os tempos remotos o que ainda virá. O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Deus está dizendo: nada neste mundo é capaz de alterar ou frustrar a minha vontade, porque não existe outro Deus além de mim. Daniel capítulo 2, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Deus está dizendo: eu sou a fonte de toda sabedoria e de todo poder que se expressa em tudo o que eu faço e determino. Provérbios capítulo 21. O coração do rei, do presidente, é como um rio controlado pelo Senhor.
Ele o dirige para onde quer. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. No Salmo 33, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus está dizendo: a minha sabedoria e os meus propósitos são incomparavelmente mais excelentes do que a sabedoria e os propósitos humanos. Em dezembro de 2004, logo depois do tsunami no Oceano Índico, em que mais de 200 mil pessoas morreram, um pastor escreveu um artigo intitulado "Deus não pôde evitar o tsunami". No artigo, ele disse que não estava conseguindo dormir há várias noites por estar em estado de choque depois de ter visto cenas tão trágicas de pessoas em desespero, suplicando por um socorro que nunca chegou. Ele admitiu que não saberia o que dizer para consolar os sobreviventes que perderam entes queridos de uma forma tão trágica. E a conclusão a que ele havia chegado era que os alicerces da nossa concepção a respeito de Deus precisavam ser revistos, porque falar para os sobreviventes que Deus é um Deus de amor, tendo em vista a ausência misteriosa do socorro de Deus naquela circunstância, seria insistir em ler as Escrituras com as mesmas lentes dos tempos medievais. E, portanto, diante da magnitude daquela tragédia, os evangélicos precisavam repensar, precisavam fazer uma releitura de alguns conceitos sobre Deus, tais como o significado da sua soberania, do significado de Deus ser onipotente, todo-poderoso. E a conclusão a que ele havia chegado para poder conciliar aquela tragédia com o caráter de Deus era que, sim, Deus havia soberanamente criado o universo, mas que após a criação do ser humano, do homem e da mulher, Deus precisou abrir mão de sua plena soberania para que pudesse estabelecer um relacionamento verdadeiro com a raça humana. Ou seja, Deus não deixou de ser Deus, Deus não se desfez do seu poder infinito. Ao invés disso, Deus se esvaziou de algumas das suas prerrogativas divinas para poder se identificar mais com a raça humana. É isso que a conclusão dele. Assim sendo, Deus não pôde evitar aquela catástrofe. Ele não pôde evitar a erupção de um terremoto que causou o tsunami. Você confiaria num Deus desse tipo? Isso significa que o fundamento, o filtro, ou a lente através da qual olhamos para os acontecimentos da nossa vida, precisa ser a perspectiva da revelação que Deus nos tem concedido por escrito, como sendo a própria voz de Deus falando a nós. É sob a perspectiva da sabedoria, dos preceitos e ensinos infalíveis das Escrituras que precisamos procurar dar sentido a todas as circunstâncias da nossa vida. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, Deus falando: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu me lembro de uma época da minha vida em que eu não tinha dúvida a respeito da salvação, de quem Deus é, a respeito de anunciar o Evangelho. Mas, vez por outra, eu sentia um certo receio de que a bondade de Deus pudesse ser arbitrária, isto é, que Deus não seguia certos princípios lógicos, que por ele ser Deus, ele tinha liberdade para considerar como sendo bom qualquer coisa que ele quisesse que fosse bom. Por exemplo, eu lia no livro de Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, etc. Né? É uma ideia que só pode vir de Deus. Aí eu lia sobre a morte de Estevão por apedrejamento. Li sobre a morte de praticamente todos os apóstolos, mortes terríveis. Às vezes chegava a notícia de missionários que eram mortos por causa do Evangelho. Eram fatos que me davam, ou tinham a aparência de que a bondade de Deus era meio que aleatória. E às vezes eu pensava, será que algum dia eu vou ter que passar por algo semelhante? Mas eu precisei aprender que a bondade de Deus não é uma escolha que ele decide fazer desconectada dos demais atributos do seu caráter. Não.
A bondade de Deus é o que ela é de acordo com a sabedoria infinita de Deus. A bondade de Deus é o que ela é de acordo com a revelação da graça de Deus em Cristo. É o que ela é de acordo com a totalidade das demais revelações de Deus, como sendo um Deus pronto a perdoar, compassivo, misericordioso, que é paciente e cheio de amor, como diz o Salmo 103. Ou seja, se nós começarmos a compartimentalizar os atributos de Deus, a desconectá-los, eventualmente vai dar problema. É necessário que os atributos de Deus sejam mantidos conectados um ao outro, como um todo. Não devemos falar do amor de Deus desconectado da sua santidade, da sua fidelidade, da sua graça ou da sua justiça. Mas então, como é que isso se aplica às nossas experiências adversas de dor e sofrimento hoje, né, nos tempos de hoje? O que eu entendo que as Escrituras nos ensinam é que devemos nos agarrar com unhas e dentes à soberania absoluta de Deus, que está fundamentada em 3 atributos do seu caráter: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Porque são esses atributos que, por assim dizer, tornam possíveis ou dão sustentação aos demais atributos eternos de Deus. Deus é onisciente, Deus sabe tudo a respeito de tudo. O escritor da carta aos Hebreus refere-se a esse atributo de Deus dizendo: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada. Nada significa nada. Coisa nenhuma. 0 coisas. Um pregador britânico que viveu no século XVIII, chamado Charles Spurgeon, para ilustrar a abrangência da onisciência de Deus, ele costumava dizer que Deus conhece até mesmo cada uma das partículas de poeira que se pode ver flutuando no ar quando um raio de sol penetra pela janela de um quarto escuro. E se nada na criação está oculto aos olhos de Deus, então Spurgeon certamente não estava exagerando. O Salmo 147 também diz o seguinte: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Quando não conseguimos entender o que Deus está fazendo ou permitindo que aconteça, quando não conseguimos entender a aparente passividade ou apatia de Deus em relação a alguma circunstância da nossa vida, nós precisamos confiar que não se trata de apatia nem de indiferença da parte de Deus. O fato é que a nossa capacidade de percepção e compreensão do modo de agir de Deus é extremamente limitada. No livro de Jó, capítulo 11, diz assim: você consegue investigar minuciosamente os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus, são mais profundos que as profundezas. Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Deus estava dizendo que não existe a mínima possibilidade dele desconhecer algo a respeito de tudo que existe. Não existe a possibilidade dele se confundir ou ser surpreendido por qualquer que seja a situação. Deus jamais ficará sem saber o que fazer diante de qualquer circunstância da nossa vida. E referindo-se ao conhecimento absolutamente completo e perfeito, nos seus mínimos detalhes, que Deus tem sobre quem nós somos como pessoa, o Salmo 139 tem declarações que são simplesmente absurdas para a nossa mente humana. Ouça a versão da Bíblia, a mensagem: tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Tu me deixas deslumbrado, de queixo caído. Corpo e alma são maravilhosamente criados. Eu te louvo e te adoro. Que espetáculo de criação! Tu me conheces inteiramente, conheces cada osso do meu corpo. Tu sabes exatamente como eu fui feito, pouco a pouco, parte por parte. Como fui esculpido, de algo sem forma, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Deus nos conhece por completo, por dentro e por fora.
Os teus olhos viram o meu embrião. Deus estava assistindo o exato momento em que o óvulo da sua mãe foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai. Quando você era algo que nem possuía forma. E Deus conhece os mínimos detalhes da nossa vida. No Novo Testamento, essa totalidade de conhecimento de Deus é ilustrada em palavras com o fato de que Deus sabe até mesmo quando um simples pardal cai. Deus sabe a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. Não há coisa alguma que Deus possa desconhecer. E certamente uma das razões pelas quais Deus conhece todas as coisas é porque Ele também está presente em todo lugar. As coisas combinam, não é? Deus está em todo e qualquer lugar. Alguns dizem que Deus está no céu, outros dizem que Ele habita no coração das pessoas. E há também aqueles que acreditam que Deus habita dentro de templos, igrejas, sinagogas. Mas observe o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. O rei Davi, se referindo à presença de Deus em sua vida, disse: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Deus está em todo lugar. Deus é testemunha ocular de tudo o que acontece e em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele está presente na nossa casa, no escritório, na oficina, na escola, no carro. Ele está em todo e qualquer lugar. Deus é onisciente, porque Ele é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita, a tua destra me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, são a mesma coisa. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele também é todo-poderoso, Deus é onipotente. Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O poder de Deus não conhece limite algum. Não existe limite para o poder de Deus. Foi por isso que Deus não teve dificuldade alguma para dizer: haja luz, e a luz veio à existência. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e elas se ajuntaram. Cubra-se a terra de vegetação, e ela se cobriu. A existência do universo e tudo o que nele há foi simplesmente consequência de uma ordem dada por Deus, porque para Deus não há impossíveis. O seu poder é imensurável, não conhece limite algum. É por causa do seu poder que Deus é capaz de orquestrar todas as circunstâncias da nossa vida e fazer com que elas contribuam conjuntamente para o bem maior e final da nossa vida, que é o de nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. É por isso que Paulo também afirmou que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada nesse mundo irá impedir que isso aconteça, porque Deus, Ele é onipotente. Então, para terminar, a onisciência de Deus nos motiva e encoraja a colocarmos nossa vida inteiramente sob os cuidados de Deus. Nossas ansiedades, nossos medos, nossos vícios, falhas, frustrações, incertezas. A onipresença de Deus nos motiva e encoraja a perseverarmos durante tempos de adversidade. Ela tranquiliza o nosso coração, nos assegurando que nunca, jamais, sob circunstância alguma, Deus se ausentará ou nos deixará sozinhos. E a onipotência de Deus nos assegura de que as nossas necessidades serão sempre supridas. Nos assegura de que as nossas forças serão renovadas. Nos assegura de que a transformação do nosso ser interior, que Ele mesmo iniciou, irá se completar, para que assim sejamos apresentados sem máculas e inculpáveis diante de Deus, nosso Pai.
Esses são os atributos imutáveis de Deus com os quais devemos inundar a nossa mente, especialmente durante tempos de adversidade e sofrimento. São atributos do caráter imutável de Deus, que Ele próprio nos apresenta na sua palavra escrita. É a esse único Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que devemos render a nossa vida e confiar todos os nossos sonhos e desejos aos seus cuidados, porque Ele é perfeitamente capaz de cumprir o que prometeu.